E falando em gente fina, elegante, sincera, que vai estar no jantar de 43 anos do PT, né, pagando 20 mil o ingresso, né, que trabalhador, né, vai estar na festa dos partidos trabalhadores. Esqueceram um aniversariante. Não acredito. Esqueceram um aniversariante. Mas ontem já teve uma festa do Partido dos Trabalhadores, né? Isso rendeu bastante. O Lula usou o aniversário do Partido dos Trabalhadores para atacar, obviamente, o seu antecessor Jair Bolsonaro, como ele tem feito em todas as ocasiões, internacionalmente, para o Biden, e acolher as lideranças do partido que foram um destaque em escândalos de corrupção, como, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu. Ao relembrar seu período na cadeia, o presidente agradeceu a solidariedade de Dirceu e aos militantes que montaram uma vigília ao lado do cárcere em Curitiba, que, segundo ele, abro aspas, enfrentaram chuva, sol e provocação da Polícia Federal. Fecho aspas. Como de costume, genocida foi a ofensa que Lula usou para atacar Bolsonaro. Entre aspas, 13 anos de PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do último mandato de 4 anos do genocida. Fecho aspas. Não só isso, o petista também criticou a herança bolsonarista. O evento contou com o discurso de Lula, de Dilma, de José Genuíno e muito mais. Meu Deus. E aí, Bia, o Bolsonaro ele não está condenado por nenhum crime. Não sei se vai, né? Tem uma investigação, mas a gente não sabe o que é, porque ela é sigilosa, o inquérito é sigiloso, mas não tem nem ação nem condenação. Como é que funciona uma coisa dessa? Neste país... Veja o caso da Boate Kiss. Eu lembro muito disso. Quando aconteceu e um dos pais das vítimas chamou o dono da boate de assassino, o pai da vítima foi condenado por calúnia. É verdade. E aí? É esse país. Eu acho que quando você... Eu gosto de pensar no contrário também. Se era o Bolsonaro usando esse tipo de fala, nossa... acho que a gente sabe o que aconteceria, né? Seria um escândalo atrás do outro, seria uma histeria coletiva. E quando a gente traz o Lula, é impressionante o quanto isso não pega no Lula. Isso não tem problema. O Lula tudo pode porque o amor venceu. Então tá tudo certo. O amor venceu chamando o outro de genocida, sem sequer ter nada nesse sentido. O que eu sempre percebo nesses discursos é, primeiro, o Lula não superou o Bolsonaro. Ele continua trazendo o Bolsonaro à pauta. Por quê? Porque ele precisa reforçar sempre o nós contra eles. Ele sempre vai reforçar isso. Só que o amor vence, mas a paz não reina, né? Porque ele sempre está nós contra eles, nós contra eles. Além disso, é importante a gente frisar que a herança maldita, segundo o Lula, do Bolsonaro, é muito menor do que a herança maldita da Dilma para o Temer. Se a gente for pensar em taxa de juros, inclusive, de quem é a herança maldita? O Temer teve que fazer um teto de gastos. Graças a isso que a gente teve uma situação extremamente positiva para o Brasil, uma credibilidade para o exterior do Brasil, graças a isso. Então, quem que tem herança maldita? Eu gostaria de poder perguntar para o Lula em qual realidade ele vive. E a AGU com a Procuradoria da Democracia, né, que ia atuar contra a desinformação. A gente está cansado de ver, né, esse olhar unilateral no Brasil. Porque, você veja, ele está acima da lei, o Lula. Ou seja, ele pode praticar aquilo que ele conseguiu na justiça com que os outros não fizessem, ou seja... Ele não permite, com aval da justiça, que chamem-no, né, de praticante de um crime pelo qual ele não foi julgado. Isso é fato. Mas ele pode chamar o adversário como praticante de um crime pelo qual ele não foi julgado, aliás, não foi sequer denunciado por esse crime. Ele pode, sendo presidente de honra, né, eterno presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, que veja muito bem, sempre criticou o ex-presidente pela sua homenagem ao general Ustra no dia da votação do impeachment e fazer uma homenagem chorando em homenagem ao amigo José Dirceu, que é
que é alguém condenado pela justiça, vamos acompanhar esta cena de lágrimas do presidente. Se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram, durante os 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia, Lula, boa tarde, Lula, e boa noite, Lula. Pois hoje eu quero repetir em liberdade e presidente da República: bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens, companheiro Zé Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. E aí, você veja, é tudo ao contrário, né? E não ia ser um governo sem anistia, Dani? Né? Sem anistia, não tem anistia nem para quem foi condenado, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no mensalão, por exemplo, que é o caso do Zé Dirceu. Olha, Pavinato, é até difícil, né, assistir essas cenas e não ficar minimamente incomodada com essa situação. O que nós vemos com o presidente Lula falando dessa forma é muito preocupante. É preocupante quando nós analisamos até o cenário como um todo, até trazendo alguns elementos que o próprio Rodolfo colocou aqui, relembrando, né, da ABIN agora indo para a pasta do Rui Costa, mais essa minuta, não é, que acabou de ser debatido aqui, esse discurso novamente mais inflamado do presidente Lula, trazendo seus ressentimentos e colocando ali acima de todos e todos aqueles que estiveram ao seu lado durante o período da prisão. Isso é muito preocupante, porque o que nós vemos ali é efetivamente, esse aqui é o governo do PT, não existe frente ampla coisa nenhuma e nós vamos fazer de tudo, sim, para continuar, para conseguir manter essa lógica que foi instaurada agora neste momento. E, pelo que eu vejo, estão tentando afastar qualquer possibilidade de que este governo tenha continuidade, sendo Lula ou não sendo Lula. O importante é manter o PT perene no poder. Essa é a minha visão, vendo esse tipo de discurso que não agrega, que não traz pacificação no país, que não coloca efetivamente, afinal, quais são as prioridades do governo Lula. Pelo que eu estou vendo, as prioridades são aqueles que estiveram ao lado dele durante o período que ele esteve preso. Agora são 14 horas e 30 minutos e nós estamos falando da comemoração dos 43 anos do aniversário do Partido dos Trabalhadores, Rodolfo. Foram 43 anos, são 43 anos de história do partido, né, Pavinato? E eu tentei aqui, enquanto você lia o TP e a Dani falava, e a Bia também, eu estou tentando construir o meu comentário e a única coisa que vem na minha cabeça é: o mundo está de fato invertido. Eu não consigo entender como que um presidente da República vem a público e consegue agradecer José Dirceu. Eu não consigo entender isso ainda. Eu teria, dentro desse texto, eu teria no mínimo mais uns 8 comentários a fazer. Mas eu paro por aqui e falar que é inadmissível um presidente da República que só sabe até agora, não governou ainda, ok? Na minha opinião, Rodolfo Marins não governou ainda. Ele só sabe falar do ex-presidente. Tudo, se caiu uma pedra do céu, é a culpa do Jair Bolsonaro. Nós já estamos saturados aqui, como cidadãos, nós já estamos saturados de ficar escutando essa rincha entre Bolsonaro e Lula. Nós estamos aqui querendo ver o governo do Lula em prática. Porque se a gente for noticiar de verdade o que seus ministros, o que os seus secretários andam fazendo, aí sim o Lula deve se preocupar. Mas não, ele só se preocupa em chamar o Bolsonaro de genocida, em não sei o que lá, em agradecer quem esteve na frente da Polícia Federal, em agradecer. Parece que ele ainda não entendeu que ele é presidente da República e que ele precisa presidir, governar esse país.
Por favor, vamos virar esse disco, chega já, tá, já deu. Está numa revanche dentro da presidência, né? Exatamente. Ele está lá como presidente, então vai lá e governa, vai lá, coloca seu plano de governação no Brasil. O cidadão quer isso. Não só aqueles que não votaram em você, tá louco para ver o que o Lula tem a apresentar, como também as pessoas que votaram nele, que já chega desse negócio. Cadê a picanha que foi prometida, a cerveja que foi prometida, o salário mínimo que não veio? Cadê o que ele prometeu e não coloca em prática? E tudo que a gente tiver genocida, mais uma vez, esvaziando a palavra. Claro. Bia, realmente você tem razão. Se fosse o Bolsonaro com essa oratória, teria já 10 manchetes contra ele, já teria no mínimo uns 20 advogados contra ele, porque tem palavras que nós não podemos falar aqui, e ele continua falando o que ele quer, como se a lei não se aplicasse nas falas e nas narrativas desse presidente. A pessoa sai candidata, ela sabe o que ela vai receber. Não é possível que ela não leia um jornal, que ela não leia um briefing que o banco manda toda semana para os clientes. Então, assim, a pessoa sabe o que vai receber. Aí a pessoa é eleita, não faz, e fica colocando a culpa no outro. Você é eleito para passar 4 anos falando mal do outro? É isso, você sabe o que vai receber. E o que me incomoda... Bom, a gente sabe que isso é uma tática de político, né? Todo político vai falar mal do anterior, isso é fato. Né? Porque todo político quer se eximir, né? Eu acho isso ruim de todo lado, seja da direita, da esquerda, porque quando você se candidata, você sabe a bucha que você vai receber na mão. Exato. Ou você é um completo imbecil. Agora, o que mais me espanta é a população não acompanhar, que um discurso não acompanha a prática, Davi. Sim, você usou a expressão tática política. Isso o Lula faz muito bem. São 43 anos, né, do PT, mais de 4 décadas, num momento onde os partidos políticos no mundo estão em crise. Existem vários estudos, por exemplo, do professor Sérgio Abranches, mostrando que a participação política hoje, ela é digital. E os partidos políticos que remontam ao século XIX ainda são estruturas analógicas, mais lentas, que dependem muito desse jogo de fazer o nós contra eles. Agora, o PT... Se por um lado ele é bem sucedido em relação a outros partidos, porque ele manteve certa coesão em torno do Lula, outros partidos tiveram que mudar o nome, não conseguiram, por esse lado, um sucesso de tantas décadas como o PT. Por outro lado, não é mais aquele PT de 1980, é um PT que tem 2 grandes fragilidades na sua história. A primeira, a grande crise moral e ética do PT, com vários tesoureiros que foram condenados e presos, com vários ministros, ex-ministros que foram presos, presidentes do partido que foram presos, o próprio presidente Lula foi preso. Então, essa questão ética, o PT não tem mais essa autoridade moral, essa suposta supremacia moral, não tem. As delações um contra o outro, a história está aí, todos nós vivenciamos e vimos isso. Então, não tem essa contundência toda, esse é um primeiro ponto. E segundo, não tem mais também essa questão de a maior gestão de todos os tempos. Foi muito bem colocado aqui, né? O absoluto fracasso econômico do governo Dilma, né? Quer dizer, levou... o pessoal esquece isso, né? O atual ministro, então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele era o prefeito da cidade, do PT. A Dilma era presidente da República. E os movimentos sociais estavam incontroláveis. Eles perderam o controle das próprias bases dele, mostrando o grau de insatisfação, o grau de completo desnorteio na gestão do PT. Um fracasso retumbante. Quer dizer, eles têm ainda práticas que nós esperávamos que seriam superadas agora, né? Um suposto Lula 3, um refinamento. Não há, você tem um começo mais do mesmo, né? Um discurso que destoa, né? Destoa do que foi falado na campanha de conciliação, muito agressivo, já para um momento que poderia já ter virado a página, todos perdem com um discurso tão agressivo assim. Com esse histórico que você colocou, você acha que eles estão querendo reescrever ou apagar a história? Eu acho que chamou o impeachment de golpe, de novo, né? Deixar claro. Também não colabora, né? O Fernando Schiller escreveu recentemente também um texto para a Veja falando sobre isso. Desde que o PT retroalimenta essa coisa do golpe, a gente estava lá, o Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal, foi feito com... Claro, foi uma reviravolta política, mas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito não houve uma ruptura. E aí quando o PT retroalimenta essa coisa que foi golpe, voltou isso à tona agora, né? Isso só fragiliza ainda mais a democracia. Pois é, isso não é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Posso fazer uma pergunta para o Davi? Claro. Cara, eu gostei muito do que você falou, cara. Eu até anotei práticas não superadas.
lembrando ainda do governo Dilma, nós tivemos uma grande parcela de petistas, pessoas que votaram no PT e que foram a favor daquele impeachment. Você acha que isso pode acontecer? Não com o impeachment, tá? Eu ressalvo. Mas você pode acontecer nas pessoas que votaram no Lula, levantarem a bandeira de, chega de falar do ex, vamos agora olhar para frente, porque tudo aquilo que foi prometido na campanha não está vindo. Você acha que pode acontecer isso? Não sei, porque esse novo governo do Lula, ele fez uma nova rodada de alianças, ele tem muita habilidade, muito traquejo para isso, ele foi colocando o Alckmin de vice. Sim. E já ficou buscando claro, aliados que conseguem articular, né? Já ficou claro, desde o final do ano passado, na composição do novo governo, do gabinete de transição, que ele não conseguiria acomodar todo mundo. Ele não está conseguindo, é muita gente, são muitas promessas, mas ele tem esse ímpeto, né? O Lula é aquela coisa, vamos tentar resolver tudo na conversa e vai colocando. Só que às vezes é irracional, porque ele quer colocar no mesmo balaio grupos completamente opostos, diferentes. E isso é criticado até por certos grupos da própria esquerda, né? Que são contra essa aproximação do Lula de querer estar acima de todo mundo. Mas eu acho que quando a gente analisa as próprias eleições, Rodolfo e Davi, a gente precisa pensar no seguinte: quando veio a Frente Ampla, foi para tentar o quê? Aqueles votos de pessoas que não votariam no Lula, mas não queriam votar no Bolsonaro. Foi aquele voto anti-Bolsonaro. Portanto, são pessoas ali que não vão aprovar, né, este tipo de atitude que estão vindo do PT, porque não são pessoas que votariam já originalmente no próprio Lula. Não, então ele teve que, de alguma forma, conquistar esses votos, só que ele não conquistou. Na verdade, quem afastou foi o próprio Bolsonaro, aqueles votos que ele poderia ganhar. A partir disso, o que nós temos? A possibilidade, claro, de uma pressão desta sociedade, dessa população que acabou votando no Lula, mas não concorda com esse tipo de iniciativa. No entanto, cadê essa frente ampla dessas pessoas que votaram no Lula, mas não queriam ele, na verdade, como representante, como primeira opção? Quem está representando essas pessoas? Eu não vejo nenhum representante efetivo dessa frente ampla que possa colocar o PT ali e os seus representantes nessa situação de, bom, vocês não podem fazer isso. A frente ampla, na verdade, ela só está buscando uma traseira ampla. Porque, você veja, a questão do imposto de renda, a isenção até 5 mil, não vem. O Haddad já mandou um projeto, está parado no gabinete do presidente, não vem. O que pode vir é 2 salários mínimos. Aí a questão da correção da tabela. Difícil, antes da reforma tributária, que ele já tinha falado, mas ninguém sabe como é que vai ser ainda, porque ninguém esboçou. A gente vê a questão... São assuntos importantes. Exatamente. Minha Casa Minha Vida. A gente vê o corte do Auxílio Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o governo ele tem dinheiro suficiente para passar de forma ilegal para parlamentar novato que acabou de entrar no Congresso esse ano e não poderia pôr a mão nas emendas do ano passado. Só aí são 3 bilhões. É muito mais do que o governo vai cortar no Auxílio Brasil, é muito mais do que ele vai gastar até no Minha Casa Minha Vida, que foi reformulado agora para o Lula. Frente Ampla pela Democracia requer alguma consciência, mas essas pessoas não mostram consciência. Não existe. Essas pessoas que acreditaram na Frente Ampla, na verdade, elas não têm representante que possa fazer este contraponto. Então, simplesmente estão olhando, bom, fiz uma escolha, não é? Essa escolha parece que não vai dar os frutos que se imaginava se realmente existisse uma frente ampla, porque é a frente ampla fantasma, não é?